Quando o salmista disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele tinha como se fosse uma expectativa, né? Um desejo santo de que aquele dia chegasse. E eu acho que é esse mesmo desejo que nutre nosso coração quando vai passando os dias. Tem gente que sente isso quando vai chegando um feriado, né? Vai chegando um feriado, então vai chegando o final de semana, parece que vai contando as horas para que chegue logo, para sair da rotina e dar uma pausa, um intervalo, né? Mas o salmista, ele faz de uma forma diferente, né? Ele inspira a nossa vida a ter essa expectativa e a ter esse desejo sobre estar na casa do Senhor, estar na comunhão com os irmãos, estar no ambiente onde o Senhor se revela. E isso é tremendo, isso é poderoso, porque a gente aprende que o Senhor, Deus, Ele é onipresente. Então, na verdade, Ele está lá em casa, quando a gente está em casa. Ele está no meio do caminho, quando a gente está andando no caminho. Ele mora dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo, dentro da nossa vida. Mas quando a gente está no meio dos santos, quando a gente está aqui nesse ambiente chamado casa de oração, quando a gente está no ambiente chamado igreja, é como se nós estivéssemos experimentando a oportunidade de Ele se revelar de uma maneira palpável. É como se Ele saísse só do ambiente onde a gente sabe que Ele está presente, mas Ele começa a tocar o nosso coração, Ele começa a ministrar a nossa vida, Ele começa a se revelar em pequenos detalhes, e quando a gente percebe, a gente está tomado pelo constrangimento do amor dEle revelado e da sua fidelidade. Imagina você estar num ambiente, ontem eu escutei um testemunho, que Deus fala muito através de canções, então fica imaginando você num ambiente de adoração, num ambiente onde os louvores estão sendo entoados, e de repente o Espírito Santo vem de encontro ao teu coração, e traz algo do coração dele para o teu coração. Nossa, e você fica exatamente como essa canção diz, extasiado, quando a gente percebe que o Senhor está falando aos nossos corações. Às vezes você está sentado e aí, de repente um texto é lido, uma palavra é lida, e você já passou por esse texto várias e várias vezes, mas ele nunca fez tanto sentido quando faz naquele momento em que o Espírito Santo diz, agora eu quero falar ao seu coração. Ele vem e fala ao seu coração. E isso é tremendo e isso é poderoso. E eu quero dizer para você que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo todos os domingos aqui, nesse mês de junho, que fala a respeito da nossa nova série, da série de junho, que é a série Crescimento. E hoje, especificamente hoje, na nossa ministração de número 2 a respeito de crescimento, nós estamos entrando no outro aspecto do crescimento, que são as fases do crescimento. E quando a gente pensa a respeito das fases do crescimento, a gente acaba aprendendo muito com a nossa própria vida e com a nossa própria história, porque o próprio ser humano, ele é dotado de fases de desenvolvimento e de crescimento da sua própria vida e da sua própria história. Nós que estamos aqui adultos, por exemplo, nós não nascemos e surgimos adultos, né? A grande realidade é que, como diz o salmista no Salmo 139, nós já passamos por uma experiência que a nossa memória racional não consegue lembrar, que era o momento em que a gente era uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, por exemplo. E o que é tremendo e poderoso a respeito disso é que mesmo a gente sendo uma substância sem forma no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já estavam escritos pelo Senhor, determinados cada um deles, mesmo sem antes esses dias serem vivenciados pela nossa vida. E isso é tremendo. Isso é tremendo porque somente um Deus que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito é capaz de planejar algo de uma maneira tão grandiosa que nós somos incapazes de imaginar ou de pensar. É por isso que a vontade dele, como boa, agradável e perfeita, se revela gradativamente na nossa vida e na nossa história, à medida em que nós caminhamos com o Senhor e ele vai se revelando a cada um de nós. Mas hoje nós vamos falar sobre fases do crescimento. E esse crescimento, apesar de eles ter uma correlação com o nosso crescimento e desenvolvimento físico, material, estrutura natural do ser humano, ela na verdade está focada no crescimento espiritual, que é a ênfase daquilo que nós estamos estudando e trabalhando. Mas claro que nós precisamos de algumas estruturas naturais para que esse processo de crescimento e amadurecimento também aconteça. E a palavra de Deus, ela apresenta para nós algumas etapas que são tidas como naturais por cada um de nós, que fazem um paralelo a esse desenvolvimento espiritual.
Algumas delas você já deve lembrar, porque as Escrituras falam que quando falam sobre recém-nascido, por exemplo, nas Escrituras, ou em algum outro texto a gente vai ler, vai usar o termo menino ou criança. Você já deve ter escutado também o termo jovem e o termo adulto. São expressões que nós encontramos na Bíblia e que permitem que a gente faça um paralelo com o nosso desenvolvimento espiritual. Então a gente vai agora entrar para saber o que a Bíblia diz a respeito dessas fases de desenvolvimento e o que significa cada uma delas. E eu faço aqui um alerta também para os irmãos, que quando nós estudarmos esses textos, você vai perceber que algumas expressões, elas são utilizadas para significar outra coisa dentro de um outro contexto. Por exemplo, esse primeiro texto que nós vamos ler agora, 1 Pedro 2. Abre comigo 1 Pedro 2, verso 2. A gente vai perceber aqui que a palavra leite espiritual, ou leite, a gente vai ler ele em outras referências, e aí você vai dizer, peraí, mas eu devo beber o leite ou não devo beber o leite? Aí você vai ficar assim, onde é que eu devo beber e quando eu não devo beber? E aí a gente acaba aprendendo, quando a gente estuda teologia, que você não pode usar um texto isolado, você precisa ter todo um contexto para saber em que aspecto aquela ilustração está sendo utilizada para o ensino. Então, à medida em que a gente vai estudando as Escrituras, você vai entendendo o contexto para saber o que o autor quis dizer quando ele usou aquela ilustração. É por isso que as pessoas que não leem a Bíblia e que não conhecem as Escrituras, dizem que as Escrituras entram em contradição ou que é difícil de entender. Na verdade, nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor está revelando e ensinando por meio da sua palavra. E olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 2. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Qual é o primeiro destaque que eu quero fazer para você aqui nesse texto? O primeiro é o que diz logo no começo do texto, desejai. Nós precisamos entender na nossa vida que o processo de crescimento, de amadurecimento, ele precisa partir do nosso coração como um desejo ardente. Eu e você precisamos entender que existe um propósito de Deus e Ele estabeleceu para que a gente cresça, mas há uma necessidade de nós desejarmos este crescimento. Se nós não desejarmos esse crescimento, nós corremos o risco de sermos pessoas que andam em círculos e não saem do mesmo lugar. Isso significa dizer que à medida em que naturalmente nós vamos envelhecendo ou vamos crescendo, espiritualmente nós nos mantenhamos, a gente corre o risco de se manter estagnado no mesmo lugar. É por isso que você encontra muitas pessoas com idades diferentes, mas experiências a respeito do relacionamento com Deus também de forma diferente. E esse desejo pelo puro leite espiritual fala de um alimento essencial e nutritivo para uma determinada fase da vida. E o texto diz que fase é essa? Recém-nascidos. Para quê? Para que haja o crescimento e por intermédio deste alimento a salvação. Esse estágio fala sobre aqueles que acabaram de experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus. Um nascimento que ocorreu no Espírito. E você deve lembrar, por exemplo, de Nicodemos, quando teve um encontro com Jesus. Abre comigo João, capítulo 3, verso 6. E houve uma dificuldade dele compreender, porque Jesus estava falando, olha, é necessário nascer de novo. E ele vai dizer, como alguém velho como eu, alguém já de avançada idade, pode voltar para o ventre da minha mãe? Isso é possível? Não. E Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, um nascimento que envolvia arrependimento e conexão, comunhão com o próprio Senhor. E aí o texto em João 3:6 vai dizer o seguinte, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce naturalmente é natural, é a reprodução humana, é natural que isso aconteça. Mas existe um nascimento que ele é garantido pelo Senhor por meio da confissão de quem é o Senhor Jesus e do arrependimento. Esse nascimento ocorre no Espírito, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Passar por esse processo de novo nascimento significa passar por um processo de regeneração por meio da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, que é viva e eficaz, gera no nosso coração a fé que nos leva ao arrependimento. A gente viu isso na semana passada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Ainda que externamente uma pessoa possa ser adulta, esteja numa fase de mais avançado de idade, no momento da conversão, no seu interior, ela se torna um recém-nascido, ela se torna um bebê. Significa dizer que estes ainda não possuem entendimento algum a respeito das coisas espirituais. E sobre isso eu preciso fazer um destaque. O mundo tenta trazer respostas para as pessoas a respeito do espiritual e do sobrenatural. Como isso acontece? Você assiste filme, não assiste? Já deve ter visto, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é uma forma de tentar mostrar para as pessoas o que seria o sobrenatural. E como é que eles ensinam as pessoas a respeito do sobrenatural? Por meio da magia. Então eles querem dizer para as pessoas que o sobrenatural existe, e ele é fantasioso, e ele é uma magia, e existe uma magia boa, e existe uma magia ruim, depende de quem está fazendo, e eles têm um toque de mágica, eles têm palavras mágicas, e aí você deve lembrar da sua infância, não sei se foi assim, mas na minha infância, acho que a primeira palavra mágica que a gente aprende é o prim-pim-pim, ou então abre de sésamo, ou coisa do tipo. E quando a gente enche o nosso coração desse tipo de experiência e desse tipo de pensamento, nós vamos distorcendo o nosso entendimento a respeito do que as Escrituras dizem e revelam a respeito do mundo espiritual. A gente acaba conhecendo o mundo espiritual não pelo autor do mundo espiritual, mas por aqueles que tentam se aventurar no mundo espiritual. E isso é ruim. Se você for no meio das igrejas e ver os ex-satanistas dando testemunho, parece que a equipe de batalha espiritual da igreja ou de intercessão das igrejas se habilitam, fazem treinamentos escutando quem já foi ex-satanista. E aí você deve se perguntar, mas qual é o problema? Ele já experimentou, ele sabe como a coisa funciona. Tudo bem, mas a gente está indo para a fonte errada. A fonte original e principal do mundo espiritual é a palavra de Deus. O Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Ele é Espírito. Aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Ou seja, se eu quero aprender do mundo espiritual e das coisas do Espírito, só existe um caminho, só existe uma forma, só existe uma experiência. É com o Senhor Jesus. É através do relacionamento com Deus. De outra forma, nós estaremos nos aventurando com aqueles que estão tentando conhecer aquilo que não lhes pertence, porque eles não são conhecidos diante do Senhor, não são conhecidos como autoridade diante do Senhor. E vocês perderam a oportunidade de crescer junto comigo e dando amém, glória a Deus. Acho que vocês estão meio dormindo ainda, mas a gente vai aquecer esse motor até o final do culto, se Deus quiser, tá bom? Então, essas pessoas que são recém-nascidas espiritualmente, elas não são experimentadas a respeito disso, elas podem até ser curiosas a respeito disso, e se você se enquadra nesse grupo de pessoas que aceitaram a Jesus há pouco tempo, eu quero dizer para você, cuidado com as fontes que você tem buscado de orientação, cuidado com as fontes que você tem buscado de aprendizagem, cuidado para que você, já se sentindo, por exemplo, experimentado na vida natural, não ache que no que diz respeito às questões espirituais, você esteja no mesmo patamar ou se considera da mesma forma. O próprio Senhor Jesus, pegando 12 discípulos, 12 pessoas que eram diferentes, que tinham experiências diferentes, que tinham grau de maturidade diferente, esses 12 homens que eram jovens, eles precisaram passar pelo menos 3 anos caminhando com o Mestre, ouvindo coisas de Jesus, experimentando coisas de Jesus, e mesmo assim, após os 3 anos, eles foram pegos de supetão, como se o Mestre tivesse perdido toda a autoridade diante deles, quando na verdade estava apenas se cumprindo aquilo que ele disse que aconteceria. 3 anos não foram suficientes. Diante de milagres que foram vistos, diante de experiências que passaram pelas mãos deles, não foram suficientes. Aquilo que eles escutaram do próprio Mestre não foram suficientes. Eles continuaram com o temor dentro dos seus corações. E aí, às vezes, eu e você, nós chegamos agora, aceitamos Jesus, estamos cheios de expectativa sobre o que o Senhor tem a fazer, a gente já quer sentar na janela, achando que a gente é o supra-sumo a respeito das coisas espirituais. Calma lá, vai devagar. Vamos crescer como quem cresce sendo alimentado e nutrido pelo leite espiritual, pela palavra que nos traz nutrientes, pelo desenvolvimento que a gente precisa ter e experimentar. Paciência precisa ser uma das virtudes desenvolvidas, tanto por aqueles que aceitaram Jesus recentemente, como também por aqueles que estão cuidando de quem nasceu agora. Eu estou olhando ali, o Isaac está curtindo ali o colo do pai,
a mãe está sentada tendo descanso, está na folga dela agora, né? E o Samir está ali, e eu sei que às vezes é preciso ter paciência para lidar com as demandas que eles trazem para nós. Às vezes você está cansado, às vezes você quer dormir, às vezes você quer ter só um tempo de cochilo, mas às vezes o time deles é diferente, eles não estão querendo isso agora. Da mesma forma com os bebês espirituais. Às vezes eles estão demandando coisas e você precisa ter paciência e cuidado sobre aquilo que ele está sendo demandado. Nós precisamos entender que nessa fase nós também precisamos lidar com a inocência, até o ponto de que essas pessoas que nasceram de novo tenham condições de discernir o que é o bem e o mal, e desprezar o que é mal e escolher o que é bem. E pela falta de conhecimento e de experiência, nós precisamos também entender que quem é recém-nascido faz muita bobagem, faz coisas de forma inconsequente, ou se acaba se expondo em situações sem a noção do devido perigo. E é por isso que a gente precisa ter paciência e precisa instruir como quem está pegando na mão, como quem está carregando no colo. Se nós não soubermos situar a nós mesmos com relação à nossa fase de crescimento, ou mesmo compreender em que etapa se encontram aqueles que estão à nossa volta, a gente corre o risco de tratar de maneira equivocada e de maneira injusta as pessoas. O que o Senhor está nos ensinando é, um dia alguns que já aceitaram Jesus há mais tempo, já passaram por essa fase e precisaram desses cuidados. Não sei se receberam, mas era necessário. E os que agora aceitaram Jesus, entendam o momento que você está vivendo. Viva esse momento não como quem quer ser uma eterna criança, um eterno Peter Pan, que não sai da terra do nunca e não quer crescer, porque tudo é uma aventura e tudo é diversão. Não é bem assim. O Senhor espera de nós maturidade, você está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Abre comigo Efésios capítulo 4, verso 13, porque a gente vai passar para a segunda fase do processo de crescimento, que é a fase dos meninos, das crianças. E aqui a gente não está usando o termo menino, considerando gênero, mas a fase de desenvolvimento, criança. Dependendo da tradução que você tiver, a palavra que vai aparecer aí é criança, e dependendo da tradução, vai aparecer a palavra meninos. Esse texto de Efésios, ele é sucessor, a partir do verso 13, daquele que fala a respeito dos 5 ministérios da igreja, que começa lá no verso 11. Mas a gente vai ler a partir do 13, que diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí eu pergunto para você, o que significa chegar à maturidade? Significa que existe então uma fase madura, adulta, e existe o interesse de Deus que a gente chegue nela, mas para chegar nela nós precisamos passar por outras fases. Assim como o de recém-nascido, nós chegamos agora a outra fase, que é a fase da criança, desse menino. E a orientação bíblica que a gente tem aqui é que a gente, entendendo que existe essa fase, não permaneçamos nessa fase. O termo original aqui se refere a uma criança que já passou da fase de recém-nascido. Se refere muito mais à inconstância de um garoto do que à firmeza de um jovem. Ou seja, alguém que já passou dos primeiros passos da vida cristã, mas ainda não tem a maturidade de uma pessoa que se prepara para a fase adulta. Ainda está vivendo um processo de construção, que já, apesar de ter uma certa autonomia, ainda lida com determinadas coisas com meninice. Ou seja, é agitado de um lado para o outro, levado facilmente por todo o vento de doutrina. Por não ter firmeza e segurança no seu coração, dá ouvidos muito facilmente ao que todo mundo diz e não consegue estabelecer bases sólidas na sua caminhada. Isso aponta para uma inconstância. É como se a vida cristã fosse uma montanha russa. Ora está tudo bem,
ora está tudo mal, ora eu acredito, ora eu não acredito, ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro, e não consegue estabelecer o que é um parâmetro. E é por isso que as Escrituras dizem que os nossos olhos precisam estar firmados no Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque nele não há sombra de variação. Mais um amém. Obrigado, Axa. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. Mas se eu estivesse falando assim, eu acho que a igreja estaria em brasas nessa hora. Mas eu não vou falar assim. Então, após a fase dos recém-nascidos, nós temos o outro estágio, que é o estágio de criança, um pouco mais crescidas. Elas agem com curiosidade, só que elas desandam muito em alguns aspectos, como, por exemplo, o falar. Tropeçam no falar, porque elas são tagarelas demais e acabam caindo na maledicência, no falar mal, no falar desnecessário. Às vezes, falando de si mesmas, cheias de vaidade, ou até mesmo cheias de tolice. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, e vai ao verso 3. 1 Coríntios 3, 3. Diz assim: porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso, não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? E aqui o apóstolo Paulo traz mais 2 comportamentos característicos de pessoas que estão nessa fase. Você percebe que ele faz uma relação direta entre ser criança e agir com inveja e discórdia, por exemplo. Em algumas traduções você vai encontrar a palavra ciúme ou contendas. E o apóstolo Paulo está relacionando o comportamento imaturo de uma criança com o comportamento carnal. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Paulo classifica esse comportamento da carnalidade ligado a uma postura como de quem é criança, agindo como menino, como meninice. Ou seja, o nosso comportamento, querido, denuncia a fase em que nós estamos. E não tem como esconder isso das pessoas, porque uma hora ou outra isso se torna evidente. O comportamento imaturo dos coríntios aqui, por exemplo, se repete na vida de todo aquele que é menino espiritual. E uma coisa interessante quando a gente lê a carta de Paulo aos Coríntios, porque eles se consideravam uma igreja espiritual. É aqui que Paulo vai falar sobre agir com os dons do Espírito, usando o amor como base e referência. Eles se consideravam pessoas espirituais. No meio deles tinham pessoas que falavam em línguas, que profetizavam, mas em compensação, quando eles iam para outros momentos, como por exemplo o da comunhão, eles deixavam as mesas separadas com as pessoas que eles consideravam que tinham privilégios e eram mais importantes do que outras. E aí não adiantava nada ser espiritual por conta dos dons e não conseguir expressar o reino de Deus, o amor de Deus no relacionamento com as pessoas naturalmente, na convivência, no respeito com os irmãos. E aí Paulo começou a apontar no meio deles um comportamento de carnalidade. E dizer que esse comportamento era um comportamento imaturo e que eles agiam como meninos, como crianças, como quem está fazendo tolice. E aí, nossa, como uma igreja que se move de forma sobrenatural age assim? Talvez não seja muito diferente dos modelos que a gente tem dos nossos dias, onde as pessoas começam a fazer o show pirotécnico e como se houvesse um derramar do Espírito, mas aquilo é muito mais carregado de emoção do que de graça e presença palpável do Senhor. E quando você olha o testemunho das pessoas, são pessoas que estão tropeçando em aspectos simples da caminhada cristã, por exemplo, dando falso testemunho, falando o que não deve dos seus lábios, motivações erradas no coração. E aí você vai dizer assim para mim: nossa, pastor, é possível Deus manifestar os dons com alguém que age desse jeito? A igreja de Corinto é um exemplo disso. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, é um sino fazendo barulho. É exatamente o que acontecia. As pessoas falando em língua no meio das reuniões, mas o coração deles não tinha o verdadeiro amor que se portava de maneira correta e temente diante das pessoas. Esse é um exemplo. A gente não precisa nem... A gente pode aprender com os coríntios e olhar para os nossos dias e ver o quanto daquilo se repete ainda nos dias de hoje, no meio de algumas igrejas. Aleluia. Olha aí o aleluia. Foi a minha mãe, não vale. Estou brincando, gente. Está dando para entender até aqui? Então nós passamos dos recém-nascidos, fomos para a fase da criança, mas o que vem depois da fase da criança? Vem a fase que a gente vai ler em 1 João, capítulo 2, verso 12.
1 João, capítulo 2, verso 12. Diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. E a gente percebe aqui, então, o apóstolo João, escrevendo aqui em sua carta, 3 referências a respeito de ilustrações de grupos de pessoas que a gente pode aprender: os filhinhos, os pais e os jovens. Nós vamos falar a respeito dos jovens, mas vamos compreender o que se trata cada uma dessas expressões, desses grupos de pessoas. Filhinhos, o primeiro grupo que ele fala, ele pode estar se referindo a pessoas que são novas na fé. E por que ele falaria isso? Por conta da maneira como ele escreve: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. A referência de ter os pecados perdoados indica alguém que entregou a sua vida a Jesus e que está caminhando nessa fase. Se você for estudar a história do desenvolvimento humano, os mestres, por exemplo, chamavam de maneira gentil aqueles que eram seus discípulos como filhinhos, porque eles estavam aprendendo os rudimentos, os primeiros passos, a primeira caminhada a respeito daquilo que eles estavam seguindo, tendo seu mestre como referência. Então, nós temos aqui os filhinhos como quem aponta para o grupo de pessoas que estão dando seus primeiros passos. Mas o outro termo que o apóstolo João usa é pais. E ele diz o seguinte, que esse termo aponta não apenas para quem já cresceu espiritualmente, mas também para alguém que já se tornou maduro. E essa maturidade se evidencia pelo fato de poder gerar novos filhos na fé. Quando você usa o termo pais, você está falando de alguém que já constituiu uma estrutura familiar em condições de gerar novas vidas. Então, quando ele usa o termo pais, ele está falando com alguém que tem a capacidade de frutificar. E ele coloca isso como alguém que já passou por experimentação na sua vida e tem condições de gerar novos filhos. Mas o foco aqui é falar a respeito dos jovens. E esse terceiro grupo, eles ainda não são adultos e não tampouco são pais. Então, de que ele está tratando quando ele fala dos jovens? Está falando de uma fase que eu e você precisamos dar muita atenção. Não são mais crianças, mas também não são adultos. Já têm condições de lidar com determinadas responsabilidades, mas eles ainda não têm a autonomia da vida adulta. Essa fase aqui é como se a gente estivesse falando do adolescente que está tentando se livrar da meninice da infância, mas que se acha dono de todas as coisas. É como se a gente estivesse falando isso de uma maneira invertida para a fase adulta. É aquele que já não é criança, aquele que já tem autonomia, ele já consegue lidar com determinadas responsabilidades, mas ele ainda não é emancipado, ele ainda não é adulto. Ele ainda não sabe lidar com todas as coisas. Mas pelo fato de ele já ter uma certa autonomia e uma liberdade vigiada, vamos dizer assim, ele se sente no direito e na autorização de tomar decisões que vão refletir a vida toda dele, mesmo sem entender que ele precisa ter cuidado e prudência nos passos que ele vai dar. A gente costuma falar com os meninos menores: olha, eu já passei por onde tu vieste. Eu já sei, da escola que tu estás vindo, eu já sou formado, né? Ou a outra expressão que diz: tu vem chupando caju, eu já estou jogando o saco do amendoim fora, já da paçoca fora. Por que a gente trata dessa forma? Porque os jovens, eles se veem exatamente nisso. Uma projeção para uma fase adulta, a aproximação de outras responsabilidades vindo sobre os seus ombros, a projeção sobre as escolhas que vão determinar tudo aquilo que vai envolver a sua vida, mas ainda não está no tempo de viver todas essas coisas. E essa expectativa entre o momento de eu ser lançado e ser emancipado e o momento em que eu ainda estou sendo cuidado, gera dentro deles uma instabilidade de saber lidar com esse nível de maturidade.
E eu e você precisamos ter muito cuidado, porque é uma fase determinante sobre o futuro dos nossos filhos, da próxima geração, o que esses jovens estão carregando dentro dos seus corações e como eles estão se projetando para a fase adulta. Eles ainda não estão em tempo de abraçar todas as responsabilidades que um adulto tem, mas também pode-se dizer que eles ainda estão em treinamento. E esse treinamento não é só um treinamento teórico, ele também é um treinamento prático. Ou seja, à medida em que eles vão assumindo responsabilidades, eles vão experimentando as coisas. E é um desafio muito grande a respeito disso. Na sexta-feira a gente teve um encontro de jovens lá em casa e eles tiveram a oportunidade de a gente conversar sobre muitas coisas. E aqui na igreja, não sei se você sabe, mas nós temos um grupo de jovens que está vivendo exatamente essa transição da juventude para a fase adulta. Nós temos um grupo de jovens que estão entrando na universidade. E ali na universidade eles têm a oportunidade de estabelecer os alicerces e as bases da sua profissão, mas também vão ser colocados à prova a respeito da sua fé. E nós temos aqui no nosso meio jovens que estão no meio da caminhada da formação. E eles estão aqui há 2 anos e meio de se concluir o curso e de se projetarem para o mercado de trabalho. E eles estão cheios de sonhos, cheios de expectativas e cheios de incertezas sobre o que pode acontecer com a vida deles. Mas a gente tem também um grupo de jovens que já concluiu o curso e que agora estão esperando saber o que vai acontecer. Porque o mercado de trabalho não está fácil, não é simplesmente terminar o curso e já assumir uma vaga de emprego, não se trata disso, não é automático. E eles estão querendo saber como vai acontecer, porque eles sabem do que eles passaram, eles entendem que eles estão numa boa profissão e eles têm expectativas sobre isso, e eles estão vendo a hora de eles não dependerem mais da barra dos pais e gerarem autonomia. E eu quero dizer para você que já é pai adulto, que constituiu família já, que já tem essa vida emancipada, nós precisamos pastorear o coração dos nossos jovens em relação a isso. Eles precisam saber como foi que aconteceu, como foi que você saiu de uma fase para outra, como foi que você conseguiu o seu primeiro emprego. Como foi para você? A pergunta que a gente recebeu sexta-feira lá. Como é que você dá o primeiro passo para o primeiro emprego? Qualquer emprego é o primeiro emprego para você ter? Se está diferente da sua vaga, da sua profissão, da sua formação, você tem que aceitar esse primeiro emprego, mesmo ele não sendo da sua profissão? Eles querem saber como a gente fez isso. Eles olham às vezes para a nossa vida, olham para a nossa vida até aqui como casal de pastores aqui, e acham que a gente não enfrenta temor, não enfrenta medo, insegurança, que a gente simplesmente é a santidade, a supra-sumo em santidade, em pessoa, e não passou por dilemas na vida. E a gente precisou conversar com eles, não foi assim. A gente também passou pelas fases de desenvolvimento igual vocês passaram. A gente meteu os pés pelas mãos, corremos riscos de destruir tudo aquilo que poderia ser a projeção do que Deus queria para a nossa vida, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos guardou, nos preservou, nos desviou do mal e nos colocou num caminho de retidão. Glória ao nome do Senhor. Assim será sobre a vida dos nossos jovens. E eles precisam ser ministrados a respeito disso, através do teu coração, da tua vida. Até mesmo ao ponto de você dizer, eu fui por esse caminho, me arrependo de ter trilhado esse caminho. Você pode aprender com o meu erro e não fazer igual. Você tem a oportunidade de fazer isso. É só você olhar para os rostinhos dos nossos jovens, abraçar para ganhar confiança, porque eles vão te olhar com uma cara torta. Quem é esse que está chegando aqui comigo? Não é bem assim não, né? E tal. Mas e aí você vai ganhando a confiança e ele vai conseguir te escutar. Ele precisa sentir que ele tem um coração seguro para abrir o coração dele. Se você não for alguém de confiança, ele não vai abrir o coração para você. Se você não for alguém que tenha algo a acrescentar na vida dele, ele já tem os colegas do lado dele da universidade que já falam as bobagens, que já são suficientes para encher o coração deles de dúvidas. Então, nós precisamos ser aqueles que vão trazer equilíbrio, temor, direção do Senhor, inspiração pelo Espírito Santo. Aqueles que vão dizer, vocês são fortes, vocês venceram o maligno, vocês vencerão o mundo. Existe algo da parte de Deus através da vida de vocês. Não se percam em relação a isso. Cabe a cada um de nós pastorear o coração desses jovens, cuidar desses jovens. E vou dizer para você, pode parecer estranho, mas talvez você e eu tenhamos que ser os pais espirituais de jovens órfãos, de pais presentes, ou até de pais ausentes, não sei.
para você entender como é importante nós cuidarmos uns dos outros. E quem é que age assim e tem condições de agir assim? Quem é adulto. Quem é maduro. Então, nós chegamos ao ponto do ápice bíblico sobre o crescimento espiritual, que é a fase adulta. E o que é interessante a respeito disso é que a Bíblia diz que quando a gente chega nessa fase, nós não devemos perder a essência de quando nós éramos criança. E aí entra aquela contradição que eu falei para você. Parece contraditório, mas a Bíblia não está dizendo para você ser menino, para você ser infantil, para você ser tolo. Está dizendo só para você ser puro. Para você ser adulto, maduro, equilibrado, perspicaz, mas seja puro. Tenha a essência e a ternura de uma criança diante de Deus. Diante de Deus, porque às vezes quando a gente chega na fase adulta, a gente acha que a gente é o dono do pedaço também. Já passamos por tudo, já sabemos como as coisas funcionam e não nos permitimos aprender. Não nos permitimos mais ser ensinados. E esse é um ponto que eu e você precisamos ter cuidado. Porque como criança, a criança sempre tem desejo de aprender um pouquinho mais. A criança sempre tem a pureza e a sensibilidade de escutar o que o outro tem a dizer. A criança chega contigo, inclusive, com respostas que você nem imagina que ela chegaria. Ontem a gente estava conversando da Luísa, que estava aqui com a gente, está no Rio, morando com a família no Rio. E as meninas contando como ela era espontânea e pura na hora de dar determinadas respostas a determinadas situações. E quando a gente chega na fase adulta, parece que isso se perde, porque a gente precisa cumprir um determinado padrão e a gente começa a misturar as coisas. Não significa dizer que quando a gente chega nessa fase, a gente tem que ser o chato da história. Não significa dizer que quando a gente chega nessa fase, a gente tem que ser o insensível. Não significa dizer nada disso. Significa que eu e você temos a oportunidade de apontar para as fases anteriores e dizer assim mesmo: eu não me porto mais como um bebê recém-nascido porque eu já sou experimentado. Eu não sou mais o tolo, menino que se mete em confusão como uma criança imatura. Eu também não sou o jovem que me deixa ser levado ou lida com determinadas situações com incertezas. Agora eu já sei quem eu sou, eu tenho uma identidade formada, mas eu não perco a essência daquele que é filho de Deus, daquele que está diante do Senhor. Mas eu preciso... Olha, a igreja melhorou. Agora eu preciso dizer para você que a gente não pode deixar de aprender um outro aspecto que o próprio apóstolo Paulo traz como um alerta para a igreja. E ele usa mais 2 ou 3 expressões, 3 nomenclaturas que tratam a respeito disso e que a gente vai aproveitar elas também como um aspecto de avaliar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E eu quero levar você a abrir comigo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Nós vamos ler até o 3, tá? Até o capítulo 3, verso 3. Diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Não sei se a tradução da sua Bíblia vai estar pessoas naturais, né? O termo natural no lugar dessa expressão que não tem o Espírito, tá? Verso 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia, por acaso não estáis sendo carnais e vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? E aí aqui a gente percebe então o apóstolo Paulo falando de 3 grupos de pessoas, de 3 comportamentos, de 3 posturas. As pessoas que não têm o Espírito Santo, que são consideradas pessoas que veem as coisas de maneira natural. A gente tem aqui as pessoas que são chamadas de carnais,
e as pessoas que são chamadas de espirituais. Quem são as pessoas que não têm o Espírito Santo ou que lidam de forma natural? Bem, Paulo se refere a quem vive segundo a sua própria mente ou a sua própria psique. São as pessoas guiadas pelas suas razões e que buscam satisfazer as suas paixões e desejos. E aqui eu preciso fazer um adendo. Você não pode confundir, todos nós temos desejos, todos nós temos alvos, todos nós temos objetivos, não é disso que se trata. Se trata de alguém que coloca em primeiro lugar o eu, o se satisfazer. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas ligadas pelas suas razões, pelas suas psiques, são aquelas que estabelecem os seus padrões de pensamento, estabelecem aquilo que acreditam, e aí elas se movem a partir disso, tendo a si mesmo como centro de satisfação, ou seja, tudo gira em torno do seu umbigo e das suas prioridades. Então, essas pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Nelas não há o Espírito Santo de Deus. Já existe um outro grupo de pessoas, porque se quem não tem o Espírito não entregou a sua vida a Jesus, existem as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus. E olha que surpresa, já as pessoas carnais, se faz menção a alguém que já convertido, mas porém não se desenvolveu espiritualmente. Isso significa dizer que é alguém que entregou a sua vida a Jesus, mas ainda se porta como se não tivesse entregado a sua vida para Jesus. É o que está escrito no verso 1 do capítulo 3. Irmãos, não pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ele começa usando o termo irmãos, ou seja, ele está falando com a igreja, com pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, reconheceram Jesus. E por isso ele imaginou que poderia tratar com essas pessoas como pessoas maduras, pessoas experimentadas. Mas ele reconheceu que não. Ele queria tratá-las desse jeito, mas ele não encontrou as pessoas nesse patamar, nesse nível de espiritualidade, nesse nível, nessa fase de desenvolvimento. Ele encontrou pessoas carnais. Nesse trecho, a relação entre ser carnal e ser criança em Cristo tratam de quem foi regenerado, mas não abandonou a infância espiritual. A regeneração foi o fato de ela sair da morte para a vida, ter entregue a sua vida ao Senhor, não está mais condenado ao pecado, entretanto, continua levando uma vida como se ainda fosse uma criança recém-nascida na fé, que não abandonou as práticas que a Bíblia condena, que a palavra do Senhor condena. Consequentemente, ela ainda se alimenta de leite. E esse leite aqui não é o leite saudável que a gente falou no começo para o recém-nascido. Por quê? Porque eram pessoas que já deveriam estar comendo alimento sólido. Está dando para entender? Amém? Então, esse é o motivo de Paulo afirmar que essas pessoas, elas não discernem as coisas de maneira espiritual. E você pode lidar com isso no dia a dia, da maneira como a gente vive as coisas. Quem não tem o Espírito não vai entender o que a gente vai fazer pela direção do Espírito. Quem não entende o Espírito vai dizer, que negócio é esse de rodar 7 vezes aí a muralha e gritar e a muralha vai cair? Não vai entender. Não vai entender. Quem não entende do Espírito não vai entender, por mais que ache muito bonita a história de uma virgem conceber um menino e ele ser o filho de Deus, e isso ser algo espiritual, e ele não ter tido, o José não ter tido relações com Maria, ele, por mais que ache lindo, comemore todo ano, ele não vai discernir o que significa esse derramar do Senhor, do seu favor, enviando Jesus. Sabe por quê? Porque se ele entendesse isso, a vida dele já teria sido entregue ao Senhor Jesus, o Salvador e o perdoador dos nossos pecados. Então, quem não tem o Espírito, não vai discernir a respeito das coisas do Espírito. Está dando para entender isso? Mas existem as pessoas que já entregaram a sua vida, foram movidas e foram tocadas, mas estão tão presas e amarradas com aquilo que gostam, que não conseguem entender o que significa declarar numa canção, Senhor, Tu és tudo para mim. Ora, o que significa ser tudo para você? É tudo. E você continua então com esses pecados de estimação, você continua então com essa prática, você continua com esse estilo de vida que não bate com a canção que você declara. Não bate. Não bate. Às vezes a gente precisa ser honesto. Não falta um culto, não falta um estudo,
tem a Bíblia debaixo do braço, se veste como crente, mas consegue ser uma coisa no meio dos irmãos e outra coisa fora da igreja. Mas Paulo fala a respeito dos espirituais. Os espirituais são aqueles que já cresceram e se desenvolveram ao ponto de estarem aptos a discernirem não somente o bem, mas também o mal. E por que nós precisamos aprender a discernir o bem e o mal? Porque existem coisas camufladas que servem para seduzir até mesmo os escolhidos. São os lobos vestidos de ovelha. E aí, gente, não tem como discernir isso com a psique, não tem como discernir isso de uma outra forma que não seja pelo Espírito. Abacuque 5,14. Abacuque 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Abacuque 5,14. Eu combinei com os meninos ali, para nessa hora você não olhar para a tela e buscar na sua Bíblia, achar onde é que está o Abacuque. Ah, tá vendo só? Estão procurando até agora o Abacuque 5,14. Ninguém olhou. Olha aí. Olhou? Olha, irmã. Olha, irmã. É porque não é Abacuque, irmã, é Hebreus. Hebreus 5,14, desculpa. Até o presbitério já estava no concílio ali atrás para saber se esqueceram de botar no cano das Escrituras o capítulo 5 de Abacuque. Hebreus 5,14, gente, diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. O que é o exercício constante da fé? É a vida vivida como ela é. É a gente viver a vida como ela é. E é todo dia você tendo a oportunidade de escolher entre dois caminhos. E você, discernindo pelo Espírito, escolher o caminho que alegra o coração de Deus, obedecendo a sua palavra. E à medida que você faz isso, você está negando o seu eu. E à medida que você faz isso, às vezes você está se expondo diante das pessoas. E mesmo sendo reprovado pelas pessoas, você está sendo aprovado diante do Pai. E à medida que você dá esse passo, é como se você estivesse dando esse passo de fé. Onde você não se importa com os olhares, mas você se importa com aquele que é o dono da sua vida e da sua história. É disso que se trata, exercer a fé e exercitar a fé se trata disso, dessas escolhas do dia a dia, do dizer não, do saber dizer não. E também dizer, eu estou dizendo não porque um dia eu disse sim. Eu disse sim para alguém. Sabe quando o homem diz sim para a mulher e coloca aliança? É dessa aliança que você fez com o pai. Um dia você disse sim para o Senhor. E o Senhor acolheu o seu sim e tomou essa declaração como verdadeira. E como é que isso é evidenciado? No dia a dia, através das nossas escolhas. A gente quer ter Jesus como o nosso Salvador, mas a gente não quer tê-lo como o nosso Senhor. E essas coisas, elas não estão dissociadas. Ele só pode ser o nosso Salvador e nos livrar do pecado, da condenação do pecado e do inferno, porque Ele se tornou o Senhor da nossa vida e tomou o nosso lugar. É por isso. Enquanto os carnais são como meninos e crianças, os espirituais são maduros e adultos. Portanto, as palavras natural, carnal e espiritual indicam fases distintas. É muito importante saber identificar em qual estágio nós estamos na caminhada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, já queria que você se colocasse de pé. Um remédio, ele só pode ser administrado corretamente, ou um tratamento só pode ser administrado corretamente a uma pessoa quando existe um diagnóstico. E o processo de remissão e de cura, ele se dá porque houve antes um começo em reconhecer que havia uma necessidade de tratamento. A maturidade também ela pode começar quando nós conseguimos enxergar aonde nós estamos sendo imaturos. Esse ensino dessa manhã nos traz despertamento para que a gente olhe para a nossa própria vida.
nós conseguimos olhar muito claramente a vida dos outros. Até demais. A gente consegue olhar muito claramente as coisas ao nosso redor. Mas, às vezes, essa postura é uma fuga para não enxergar e não olhar aquilo que está dentro de nós. E como nós estamos por dentro. Ontem eu escutei uma ilustração interessante, que um clube aqui do nosso estado, um que não merece ser citado, é como se fosse um elefante em cima de uma árvore. Ninguém sabe como chegou ali, mas só está esperando a hora de cair, né? E às vezes a realidade da nossa vida é exatamente essa. Existe um elefante em cima de uma árvore lá no nosso quintal e você senta para tomar café na mesa olhando para o quintal todo dia. E aí você não quer olhar para cima porque você não quer olhar o elefante. Então você olha para o outro lado, você vira a cadeira para o outro lado. Às vezes essa é a realidade da nossa vida. De não querer encarar de frente aquilo que precisa ser encarado de frente. E uma boa notícia a respeito disso é que não é diante dos meus olhos que isso precisa ser corrigido. Isso é diante do Senhor. Porque foi Ele que mandou Jesus para morrer, não só por você, mas também por mim. Então é algo que não é só você que precisa fazer todos os dias, eu também preciso fazer todos os dias. Mas se a gente não for honesto, a gente pode continuar sendo criança. E ser chamado, inclusive, de carnais. Em vez de ser considerados como alguém espiritual. E apesar de ter, talvez, uma certa idade, e compreender tudo o que é dito, inclusive das Escrituras, não significa dizer que esse conhecimento esteja gerando efeito dentro, transformando. Então, não significa dizer que é espiritual, continua sendo carnal. E pode vir para a igreja, fazer jejum, e se o testemunho não condiz, mas continua sendo carnal. Só tem uma maneira da gente discernir as coisas do Espírito, é quando a gente começa, inclusive, a olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor. Senhor, me perdoa, porque eu tenho agido assim. Senhor, me perdoa, porque eu tenho me portado assim. Senhor, me perdoa, porque eu tenho alimentado isso aqui. Senhor, me perdoa, porque a Tua palavra diz que o pecado de tão perto nos cerca, e eu tenho flertado com o pecado. Me perdoe a respeito disso. Me perdoe para que eu reconheça o tudo como tudo. E eu honre o sim que eu fiz ao Senhor diante do amor que o Senhor expressou enviando Jesus para morrer em nosso lugar. É disso que se trata. E eu queria convidar você então a fazer isso. Geralmente a gente faz esse autoexame no dia de ceia, né? Mas a vida precisa ser vivida com esse autoexame, onde a gente consegue estabelecer um diagnóstico e um posicionamento sobre aquilo que é reconhecido nesse diagnóstico. E eu quero dar essa oportunidade para mim e para você agora nessa hora. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Hoje talvez você não tenha uma música de fundo, talvez você não tenha uma canção que te faça chorar, talvez você não tenha algo externo, mas o Senhor está olhando para o que está aí dentro. E é disso que se trata.